Pois bem, senhoras e senhores, nós retornamos com um programa especial que nós estamos fazendo, junto com o Dr. Fernando Saraiva, que todos conhecem, da Receita Federal, e o Lucas, que é um empresário, que é da Satos. O Lucas, a tua formação, Lucas, é... Administração e Contábeis. Administração e Contábeis. Agora até eu quero pegar um gancho, Lucas. Eu estava num shopping aqui em Ponta Grossa. Deu uma curiosidade, eu vi a mulher naquele bloquinho, quando meu pai tinha cerealista há 60 anos atrás, ela com um bloquinho de nota fiscal, fazendo uma nota fiscal. Eu disse, o que é isso? Dizendo, sistema aqui, eu não estou conseguindo implantar o sistema e tal. Então, uma pequena loja no shopping, e também há dificuldade em grandes lojas ainda para adaptar-se a esse sistema. Como é que está a empresa, a sua empresa hoje, em relação a isso? Vocês estão tendo condições de atender toda essa demanda? Ou tem condições de atender ainda mais? De repente tem algum empresário que está no sistema, que está com essa dificuldade, está com o sistema, mas não está desenvolvendo corretamente. Sim, o ainda mais nos interessa muito, né? Mas o que eu posso te dizer, João, assim, a Satos foi uma das empresas, pelo menos assim, que a gente tem de informação a nível Paraná, uma das pioneiras com relação ao novo mecanismo NFC. Tá? O que acontece hoje, João? O modelo ECF exigia por parte de empresas de software houses uma expertise muito grande para desenvolver esse software para comunicar com uma impressora fiscal. Com o modelo embrião aí de NFC, ele se tornou muito simples, tecnicamente falando, muito simples. E o que a gente tem percebido é que algumas empresas, eu digo assim, empresas de menor porte, estão indo atrás de softwares que estão aparecendo na praça e que esse pessoal não tem uma maturidade pronta para oferecer o produto. Porque assim, subentende-se que é muito fácil de fazer, mas precisa ter um know-how muito grande. Porque assim, aquele jeitinho, aquele software do jeitinho, exatamente. Pagar mais barato. Você veja bem, nós estamos no mercado há muitos anos hoje sofrendo com isso. E teoricamente o termo correto é sofrendo. Por quê? Porque não é fácil você desenvolver, existe toda uma legislação que nós, como desenvolvedores, precisamos trabalhar em cima e responder por ela. Só que isso, ao longo do tempo, foi nos dando esse know-how. Claro que hoje, se nós saímos de um patamar de desenvolvimento como é uma ECF, de grandiosidade, para uma NFC, para nós se torna muito simples. Agora, algumas empresas estão vindo no mercado hoje pegando somente esse pequeno modelo. Mas aí existe o quê? Existem parâmetros que precisam ser ajustados e que precisam estar regulamentados. Tamanho do QR Code, o formato, a comunicação disso. Você quer um exemplo claro? Por exemplo, nós estamos aí, agora, início de 2016, a obrigatoriedade para todos, certo? Mas quem se atentou em olhar para um único aspecto? Nós estamos falando de uma comunicação direta com a Receita Estadual. Como se faz uma comunicação? Via internet. Como é que é o Brasil hoje com relação à internet? É falha. Então, às vezes, as pessoas desenvolvem um software que não consegue ter esse dinamismo, não preveu todas essas. Nós tivemos agora, dia 1º, né, a Receita Estadual lançou uma nova versão. Foi assim, grande a quantidade de empresas que não conseguiram abrir suas lojas, porque não estavam preparados para essa versão que a Receita já tinha avisado que iria soltar agora dia 1º. Esse sistema, essa modalidade nova, ela é bom para o governo, já falamos sobre isso, né, no intuito de fortalecimento de cadastro, de conhecimento, enfim, tudo isso, mas também é bom para o comerciante, né, para o empresário. Na verdade é bom para todo mundo, tá? Por quê? Diminui-se os custos hoje para o empresário, tá? Se você pegar uma impressora ECF, uma impressora fiscal, no tempo que se era permitido comprar, você não falava em menos de R$2.000 uma impressora. Tá? Estou aqui falando em valor médio. Hoje uma impressora NFC, ela vai custar aí até R$500. São 3 vezes a diferença o valor, né? A economia de papel, né?
Muitos ainda não estão visualizando, mas é possível você fazer uma economia de papel. Claro, não se mediu ainda, mas é possível de se fazer. Para nós que somos desenvolvedores, também é muito mais prático, porque se nós entrássemos na modalidade, por exemplo, PAF-SF, que é onde você vai homologar uma versão, existe um custo para isso. Nós, desenvolvedores, também tínhamos. Hoje isso não existe mais. Certo? E o mais importante para as empresas de desenvolvimento de software é que existe um padrão. Embora nos estados cada um dê uma forma de puxar um pouquinho a sardinha para o seu lado, mas o embrião, a origem é a mesma. Então eu consigo hoje atender vários estados. O que antigamente eu tinha que ter um desenvolvimento para um estado, um desenvolvimento para outro estado, uma legislação. Você entende? Para nós hoje se tornou mais simples. Eu quero falar, Fernando, eu quero entrar num assunto agora que acho que o nosso telespectador, eu não posso deixar de explorar dois técnicos, dois profissionais com conhecimento e tudo no momento atual. O que está acontecendo nesse país nesse momento. O Fernando é professor em direito constitucional, né, Fernando? Também, tributário e constitucional. Então, com o Fernando especificamente, doutor, eu queria conversar contigo sobre essa questão do impeachment. Qual é a sua visão disso? Qual é a tua análise deste momento que o país está passando? É difícil para a gente que eu sou professor de Direito Constitucional e a questão é mais política mesmo, é uma questão forte política. No aspecto constitucional, para não entrar no aspecto político. Não, eu quero entrar no aspecto político também. No aspecto constitucional, a toda a exigência, os meios de comunicação vêm falando, a comissão tem que passar. O mais importante, qual é o papel da Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados, ela tem que fazer um julgamento político mesmo, não é julgamento técnico. É um julgamento político levando em conta o interesse da nação, Muitas vezes um presidente da República, ele cometeu um ato de crime de responsabilidade, por exemplo, mas o país vive uma maravilha, vive o auge da economia, do desenvolvimento, e pode não ser interessante para o interesse público essa instabilidade ao se processar o presidente. E a Câmara pode cortar por meio de 2/3 também, negar. Quem vai fazer o julgamento técnico será o Senado Federal. Tipo um júri, porque vão ter o Senado Federal. Os senadores, eles vão ser os jurados, que são os leigos. Quem vai dar a tecnicidade, a juridicidade ali, vai ser o presidente Supremo. Quem vai julgar... Se o governo tivesse bem, não tivesse instabilidade nenhuma, não é essa questão do TSU que iria propiciar um pedido de impeachment. Por isso que, politicamente, eu sou obrigado a falar. Há uma coisa bem forte a incentivar esse impeachment, sem falar nas pedaladas, que são todas as questões que o Tribunal de Contas rejeitou as contas, rejeitou essas pedaladas. A presidente insiste que vai justificar, mas independente disso, o fator mais importante é a aceitação popular da Dilma, hoje que é de 7%. Isso fragilizou demais, fragilizou muito o governo. E também o azar ou a sorte, a gente não pode avaliar isso, cabe a cada um avaliar, o processo de perda do mandato do presidente da Câmara também. E ele está fazendo todas as manobras para tirar o foco dele. Isso é para tirar o foco, isso é questão política, né? Ele tira o foco, consegue enrolar aquele processo e ele vai se mantendo. Então, razões... Como cidadão, assim, é triste de ver esse momento que a gente está passando. É horrível, horroroso. Nessa encrenca pessoal. É horrível, é tudo de ruim, porque nós temos problema de economia séria, mas o Brasil é um país tão rico, nós vivemos crise de confiança, é óbvio, toda essa recessão, alguns chegando a dizer que é depressão, acho que isso é um pouquinho de exagero, mas o grande incremento da recessão é o quê? A desconfiança do mercado, desconfiança. O empresário tem um colega aqui, empresário, tem confiança total de fazer aplicação, né, de fazer investimento nessa hora, é difícil, realmente difícil. Ô Lucas, agora entrando um pouco no aspecto
da questão econômica mesmo, existe mesmo, ou você entende que, até como administrador, como contábil, te classifico até como um economista, que queira ou não queira é o teu dia a dia. Como é que você vê isso? A tendência disso, até eu queria deixar essa pergunta para os dois, a tendência para 2016, assim, o que se vislumbra nesse momento? Olha, João, acho que não precisamos ir nem tão longe, assim, eu acho que a gente mesmo pode fazer uma avaliação, porque assim, a Satos recentemente teve que fazer alguns investimentos. Se eu disser para você assim, era o momento correto? Não, era necessário, devido ao que eu quero para a nossa empresa. Mas se eu for olhar assim, pela essa insegurança, pela essa incerteza de como as coisas vão acontecer, talvez eu não teria feito. Mas aí o empresário vai entrar num colapso. Eu penso o seguinte, se eu não fazer, isso pode me gerar problemas futuros por não ter feito. Se eu fizer, eu não sei como é que vai ser depois do dia 1º. É uma questão de decidir. Eu acho assim que existe, está evidente que existe, na nossa empresa mesmo, a gente começou a fazer alguns cortes de custos. Normal, né? Você não sabe. Tem que otimizar. Tem que otimizar, você tem que reaproveitar, você tem que voltar a ser estrategista, sair do plano de conforto e sacudir a poeira, como muitos falam, porque não existe uma certeza do amanhã. É fato. A gente tem percebido, eu tenho conversado com muitos empresários, existe assim, você vê nitidamente uma insegurança estampada no rosto. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Muitos ainda dizem o seguinte, olha, deixa passar fevereiro que o negócio vai piorar. Como? Né? A gente não conseguiu medir. Mas existe, não dá para simplesmente dizer que não existe, porque existe sim. A gente está vendo aí, é muito difícil discutir política, né? Porque a gente acaba indo assim muito para um lado que não é interessante. Mas a gente vê nitidamente que é uma guerra de poder. E que a população que deveria ser olhada é o que está sendo menos assistida. Os interesses da população hoje é o que menos está sendo visto. Porque vê o seguinte, quem está podendo mais hoje dentro do governo? Eu vou te derrubar, você vai me derrubar e vamos ficar nessa briga, e eu vejo que isso não, já está sendo prejudicial para o Brasil. Isso já está sendo prejudicial para o Brasil. Novamente a área política não ajuda, ela atrapalha. Não, mas ela é fundamental hoje. Ela está vivendo uma crise. Bom, não existe Estado sem política, né? O Estado juridicamente é chamado sociedade política mesmo. Então, é claro que tem que ter política. Mas a gente vive um momento realmente incerto. Eu acho que o brasileiro tem que ter essa consciência. Nós vamos superar isso? Nós somos muito fortes, né? A gente é uma nação muito forte. Vai superar isso. Né? Quando? Esse é um problema. Quando? Eu acredito que a gente ainda vai ter um pouco de dificuldade em 2016, e sobretudo local, que aqui a região ainda não sofreu os impactos. A região ainda vive um bom momento. E ano que vem eu acho que a gente vai ter algum. Ano que vem a gente ainda vai ter algum reflexo aqui. Mas eu acredito que a gente vai sair. Puxa vida, se a gente conseguir. Fernando, você comentou antes essa questão da percepção popular em relação ao descontentamento com o governo, ela não tem que ser decidida nas eleições, isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não é o fórum correto, então não seria o fórum correto cobrar, exigir do governo, fazer o que tem que fiscalizar o governo e esperar vir a eleição e derrubar o governo que aí está. Agora, tentar derrubar o governo pautado numa ação totalmente particular de um cara que, em outras palavras, disse, ou vocês me livram na comissão de ética ou eu vou colocar o impeachment. Essa questão, né? Há legitimidade para isso nesse sentido. Os que defendem a legitimidade dizem que houve uma traição ao prometido. Que se prometeu alguma coisa, que a Dilma prometeu alguma coisa e que mostrou a pronação, algo que se mostrou completamente mentiroso. De outro lado, né, os que defendem a Dilma, e com bastante razão até, que na realidade não está tendo um critério político nesta situação específica do impeachment, e sim mais uma
uma guerrinha particular entre o presidente da Câmara, que quer se manter mais tempo, que quer tirar o foco dele, de maneira politicamente inteligente, jogou essa bomba para Dilma. Apenas como cidadão, a perspectiva que eu tenho. Eu acho que a Dilma não sai. Pelo menos nesta questão. Uma coisa eu vou te dizer, Fernando, ela não sai. Como experiência, vivência em Brasília, Sim. vou te dizer, a presidenta Dilma, simpática, não tem nada de simpática, entende? De política, ela não tem nada de política. E eu acho que a assessoria, a Dilma, não é porque eu tenho uma amizade com a Gleice, no tempo que a Gleice era ministra-chefe da Casa Civil, o trabalho da Gleice era 24 horas por dia sendo veludo entre os cristais. Chegava lá, ela estava atendendo, chegava um deputado querendo trazer 2, 3 prefeitos para tirar foto, não sei o que, o presidente, ela não atendia. Ela não tinha simpatia nenhuma, não tinha ação politiqueira, talvez, assim, sabe? Essas coisinhas, assim, que ela não tinha. Então, eu acho que essa carta do Temer agora é uma carta que muitos deputados gostariam de estar fazendo. Porque era o perfil dela, entendeu? Eu um dia até questionei isso, comentei isso com a própria ministra, na época, a Gleice. Eu disse, mas ela tinha que ser mais polida, mais política e tal. Eu disse, olha, João, a presidenta tem uma visão que ela diz o seguinte: se gosta de ir num médico que te trate bem, te dê cafezinho, mas não te resolve o problema. Quando ela foi escolhida como técnica, não como política. Então, assim, tem uma coisa que ela não soube, não fez um meio termo, não fez. Aliás, nós temos um político em Ponta Grossa com essa característica. O Pedro Vosgrau não é um dos mais simpáticos. Falo particularmente, eu, João Barbeiro, estou falando agora aqui, assumo isso, fui secretário de governo do Pedro. O Pedro não é um cara dos mais simpáticos, ele é um cara com o jeitão dele. Foi prefeito 3 vezes e se tiver condições de ser candidato aí, pode fazer um barulho. O Pedro, ele chegava, por exemplo, eu lembro de um fato, quando o Pedro chegou numa München Fest, ele chegou aí, caminhando com ele, sozinho, a esposa, o Pedrinho, normalmente, prefeito, dá um chopp, eu me lembro que chegou uns caras, não, chopp você tem que comprar ali. É o jeito do Pedro. E, só que, claro, o Pedro, ele vive num âmbito paroquial, ao mesmo tempo que ele não tem essa simpatia toda, você encontra ele fazendo compra no mercado. Né? E a Dilma não soube fazer também isso. Ela tem uma antipatia, tem um jeito, mas está lá distante. O poder lá em Brasília, ele deixa as pessoas distantes. Tanto que, geograficamente, se você observar, Brasília já foi colocado num lugar para ficar longe de todo mundo. O povo não encheu. Tem muitas questões, aí precisava um programa à parte, mas a gente tem que falar isso, é importante. O Brasil vive uma crise também porque foram concedidas uma série de exonerações sem um estudo um pouquinho mais cabível. Sério. E aí estava tudo bem, né? Tá todo mundo, vamos lá, vamos deixar de pagar, corta isso. Aí estava uma festa. Agora, quando veio a crise, todo mundo fugiu, né? Ninguém apareceu. Porque foi uma festa de exoneração. Eu ficava de cabelo uns pouquinhos, né? De cabelo em pé. Mas também apoiado, também teve esse incentivo. Repito, agora que se mostrou a crise, que muitos técnicos percebiam, aí o pessoal fugiu. É tudo questão política. Acho que tem um momento de mudar, de transformar isso, né? Lucas, mais alguma consideração, mais alguma coisa que você acha importante a gente estar? Eu queria fazer um comentário, voltando um pouquinho aí na questão do que vem pela frente. Eu acho assim que o brasileiro, eu não sou uma pessoa, eu tenho 37 anos, novo, mas eu não lembro do tempo que eu comecei a entender um pouco do que é ser um cidadão, de não saber ou não escutar que o Brasil vive sobre corrupção. Sempre tivemos isso, né? Você vem de uma família de militar, né? Militar. Então, né? Seu pai é militar, né? Foi militar. Foi militar. Mas assim, eu escutava já meu pai falar, o pai falava o seguinte: olha, o problema do brasileiro é que o brasileiro tem memória curta, e é fato. Isso aí os antigos já falavam isso. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso?
é que assim, sempre houve corrupção no Brasil. E seja municipal, estadual, nível federal, sempre teve. O problema é que o brasileiro se assustou com as proporções dessa que apareceu. Uhum. E aí, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, Lucas, do jeito que está aí, nós vamos ter que desenterrar Cabral, porque até ele está devendo. Uhum. Porque está todo mundo envolvido. Né? As proporções, gente, nós estamos falando de valores hoje que se compara a países. Não. Você está entendendo? Então, assim, para o brasileiro é muito triste hoje ver que ele tem que pagar seus impostos e tudo mais, e de repente olha para tudo isso. Mas para onde foi todo esse dinheiro? Um dinheiro que, ressalva, não vai voltar. Não. Isso aí é utopia. Vai estar voltando alguma coisinha ou outra, mas é para dizer que voltou. Mas não vai voltar, gente. Não, nem perto. Esse é o fato. Mas para onde foi tudo esse dinheiro? Que é dinheiro do povo. E daí, de repente, o povo agora começa a se ver num momento de crise, da qual ele tem que sair de um estágio de conforto, que até então estava sendo pregado para ele que existia, né? Existia uma alusão de um momento de conforto, né? A gente viu aí grandes aquisições, que eu digo em grande escala, de pessoas que nunca tiveram condição de comprar uma casa, compraram. A explosão automotiva no Brasil, violenta, triplicou, sei lá. Turismo, muitas pessoas podendo viajar, e de repente isso é arrancado assim de uma forma muito abrupta, né? Não teve escolha. Sumiu. Né? Sumiu. E é isso, gente, é a mesma coisa. Não há quem não se sinta inseguro. Essa que é bem a verdade. Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com a gente. Como disse o Fernando, dependeria de mais um programa, né, quando a gente entra nessa seara, né? Mas foi muito proveitoso, obrigado, e estamos sempre à disposição aqui na empresa. Nossa, eu que agradeço. Quer dizer, o assunto que a gente começou a abordar hoje, ele é muito extenso, João. Se você entender que a gente tem que voltar aqui, porque assim, falamos muito artificialmente, não conseguimos entrar no mérito das questões hoje do que é uma nova regra, não vou nem dizer tributária, mas uma exigência fiscal, porque assim, as pessoas não estão conseguindo entender realmente. Sinta-se à vontade, a gente... Não falta oportunidade, com certeza. Fernando? Aproveitar o ensejo para desejar boas festas para os amigos. Verdade. Sucesso aí para 2016, para todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar passando um pouquinho da nossa experiência e de aprender bastante aqui com o empresário. É um tema bem interessante, muito interessante. Você me sugeriu que inclusive traga alguém da Receita Estadual, de repente. Perfeito. Talvez à frente a gente possa fazer um bate-papo com alguém da Receita Estadual, né? Para aprofundar um pouco mais essa questão que você está abordando, né? Sim. Beleza? Obrigado, Okay? obrigado. Senhores, você acompanhou mais um programa especial da TV Vila Velha. Eu te agradeço pela audiência. E sempre que você quiser, com a gente da nossa programação, dos nossos programas e da preparação dos conteúdos que nós constantemente estamos aqui discutindo nas pautas, para trazer para você que está em casa através da nossa televisão. Você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, enfim, todas as formas, através do nosso site também, de se comunicar, de sugerir, de deixar perguntas e de participar junto com a gente. Muito obrigado pela tua atenção. Nós voltamos em qualquer momento em mais um programa aqui na TV Vila Velha.